Eu resolvi parar aqui para poder fazer esse vídeo. Eu quero que você preste bastante atenção, porque é algo muito revelador da parte de Deus, que foi dito em 2024, até os meses, abril e maio. Se vocês puxarem aqui no meu canal ou em algum outro canal, vocês vão ver a veracidade e como que a palavra se cumpre. Não brinque de ser crente, viu? Jesus está voltando para buscar a sua igreja e toda a Bíblia está se cumprindo. Deixa eu falar para você aqui uma coisa. Marca esse vídeo, compartilha ele para o maior número de pessoas possíveis. Quem fala com você é o pastor Paulo Silva, do canal Apóstolo Paulo Silva. Nós fazemos um trabalho intenso no Brasil, inclusive nesse momento eu estou aqui na cidade de Petrópolis, cidade imperial, cidade de Dom Pedro, e eu quero conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos. Ano passado, o Espírito de Deus, ele falou comigo que haveria em 2025 sinais muito fortes, escatológico, sobre a sua vinda. E que toda a atenção a gente precisava ter, principalmente nós que somos apreciadores estudiosos da Bíblia Sagrada. Primeiro, o Espírito de Deus ele disse para mim que haveria manifestação do espírito do falso profeta em cada nação. Cada nação haveria manifestação do espírito do falso profeta. O espírito do falso profeta não é o falso profeta. Ele é um espírito, né, que vem preparando o quê? A entrada do anticristo. Todo mundo está entrando nesse conformismo de processo de desconstrução. Temos que ficar até com a nossa boca amordaçada até para falar algumas coisas. E eu queria que você acompanhasse atentamente o que eu vou lhe dizer, porque eu vou lhe falar algumas coisas em parábolas. Então o Espírito de Deus disse para mim que em cada nação haveria destaque de pessoas que iriam se apropriar do nome de Deus para manifestar o espírito do anticristo. A Bíblia diz que, se possível for, até fogo faz cair do céu. Aqui no Brasil tem duas pessoas que eu tenho absoluta certeza, pela voz do Espírito de Deus, a dizer que essas pessoas elas são tomadas por um espírito do falso profeta. Esse rapaz, ele foi proibido de pregar, né? Ele ainda é uma criança, então acionaram aí os órgãos que defendem, né, o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar impediu ele de pregar e de fazer as marmotagens que ele estava fazendo em nome de Deus, né? E dentro dessa, em nome de Deus, tudo parece ser tudo muito simples, mas é tudo combinado, a escola é uma só, como disse o outro. O cachorro é o mesmo, só muda a coleira, não é isso? Ele falou em provável línguas estranhas, mas ele estava falando em inglês. Em inglês ele falava sobre a fada no Brasil. A fada quem é? A fada também é o espírito do falso profeta. É um homem e uma mulher que tomam destaque na nação brasileira. Nas outras nações existem outros que tomam destaque, mas aqui no Brasil, propriamente, são essas duas pessoas, né? Vitória Souza, que eu posso falar o nome, e esse rapaz. Eu acho que é Vitória Souza mesmo. Tem todo aquele jeitinho de fada, aquele jeitinho meiguinho, fala muito bem, não é isso? Mas por trás de tudo há toda uma articulação, um engano, para poder confundir a mente do pessoal, a mente do povo, para defamar, para trazer escândalo na obra de Deus.
não é isso? E para a obra de Deus. E quando esse moço ele fala nessa língua, ele fala na tradução que o rei foi destronado, mais ou menos uma coisa assim, e fala sobre a fada. A fada no Brasil é essa garota, entendeu? É essa moça, usada pelo espírito do falso profeta. Isso tudo começa a acontecer no mês de abril. Agora nós estamos em maio. Mês de abril, então, vem o falecimento, acho que foi mês de abril mesmo, o falecimento do Papa, né? E agora, para eleger o novo papal. Dias antes, o Espírito de Deus apareceu a mim. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso. E eu vi as fumaças lá em Roma, a multidão esperando a fumaça sair. E a fumaça, ela saía, quando sai preta é porque não escolheram, quando sai branca é porque já decidiram quem vai ser o novo Papa. Os Estados Unidos da América, ele tem nessa última fase da igreja na terra, o arrebatamento da igreja, ele tem um papel fundamental muito grande, porque os Estados Unidos, ele foi e é a nação mais evangelizada em todo o mundo, que mais envia evangelistas. Os Estados Unidos, eles receberam de Deus muito avivamento, como nenhuma outra nação recebeu. Então, toda a intenção do adversário é trazer para o cenário americano, não é isso? O poder em todos os aspectos, demasiadamente, né? E a gente acompanhando, então, a gente vê aí a eleição do Papa. Eu propriamente vi antes, eu via fumaças saindo coloridas, não era fumaça nem branca nem preta, era fumaça que traziam as cores do arco-íris, entenderam? As cores do arco-íris. Então, quer dizer, o nome Leão apareceu para mim. Se você ler Apocalipse capítulo 13, você vai ver do que eu estou lhe falando. Tudo está se cumprindo. Você acha que esse Papa, ele foi elegido, que foi algo coincidência? Está tudo planejado, foi tudo planejado, é tudo planejado para a entrada de um governo só, de uma moeda só, de um reinado só. Então o anticristo já se manifestou, como eu havia dito, para a glória de Deus, que ele cresça ou diminua. Mês de abril, mês de maio, haverá uma manifestação e o anticristo, ele vai dar sinal da sua primeira aparição. E apareceu. Apareceu, e a Bíblia diz que todos os olhos veriam. Todo mundo viu pelos veículos de comunicação. A Bíblia, ela é tão cumpridora que como que a Bíblia, ela é tão intensa. Naquela época não tinha esse mecanismo que é a internet, que é a televisão, que não tinha. E como que a Bíblia diz que todos os olhos veriam? E vimos, entendeu? As cores são exatamente esse tratados de paz
né? Suposta paz. E a perseguição, ela começa a partir de quando? De quando? A perseguição, ela vai começar a partir do momento em que a igreja se opuser mundialmente contra esse processo de desconstrução, aonde libertinos querem fazer com que o que é certo torne-se errado e o que é errado torne-se certo. Uma voz como a minha não tem visibilidade, mas uma voz de um anticristo na figura de um religioso ou de um político, entendam bem, você vai ver a perseguição que vai acontecer. Tomem muito cuidado, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. O falso profeta já está entre nós. O espírito do falso profeta, em cada nação, uma pessoa se destaca e as que mais se destacam carregam o espírito do falso profeta, o espírito do falso profeta e o anticristo no cenário político e no cenário religioso já apareceram. Abram seus olhos, viu? Ele é uma pessoa só, ele é um combo. O anticristo, ele é um combo. Você já viu os combos lá no Apocalipse? Os figurativos de 2 cabeças, 3 cabeças, que sobe do mar. Todo aquele figurativo são combos, são conjugações, são combos. E uma nova ordem mundial está para chegar, viu? E uma só moeda, uma unificação. E logo depois, então, uma grande destruição. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de muita turbulência, de muita guerra. Deixo vocês na santa paz do Senhor Jesus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, eu coloco nas tuas mãos agora, meu Deus, essa palavra que foi falada, revelada e cumprida, em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor, nosso Deus.